Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou fazer mais um videozinho falando sobre resultados da gestão, né? Que são o quê? Descobrir se todas as habilidades pretendidas no currículo estão sendo desenvolvidas, entender se a metodologia da escola é eficaz, comparar as diferenças do desempenho entre turmas e saber o que pode estar levando a essa diferença entre alunos na mesma etapa escolar. E aí eu achei um videozinho bem legal aqui, falando sobre a gestão de resultados. E aí quando vocês podem curtir, compartilhar e comentar, eu vou agradecer bastante. Obrigada. Vou botar o videozinho. A gente vai dar início à nossa segunda aula da Universidade Isaac. Então, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à Universidade Isaac. Eu sou Renata Gomes, sou da área comercial do Isaac. O Isaac, que é esse hoje o seu parceiro na gestão escolar do futuro. O Isaac veio para endereçar uma dor muito latente nas escolas, que era algo que sempre foi muito sensível no universo escolar, que é a gestão financeira, e pós-pandemia isso ficou escancarado. Então, estamos aqui para apoiar os nossos parceiros na gestão financeira e previsão de renda. Mas este não é o nosso foco dessa noite. A nossa noite é para falar de outro tema. E nós aqui estamos muito felizes de receber vocês, gestores e gestoras escolares, porque o nosso tema vem de encontro a um assunto bastante pertinente, gestão de resultados. Quem não quer olhar, focar e medir o resultado da sua escola, principalmente no momento em que vivemos, não é mesmo? Com um tema tão relevante que faz todo sentido, convido vocês a essa aula com o André, para que vocês possam aproveitar muito a noite de hoje. Então, a aula faz parte de um projeto Universidade Isaac, que é uma série de aulas semanais com muito conteúdo relevante, conteúdo de alto nível para todos vocês. O site está no nosso chat, não deixe de visitar e não fique de fora das próximas aulas. As aulas são semanais, um conteúdo 100% gratuito. Mas antes de passar a palavra para o André, eu queria explicar rapidamente como que vai ser o nosso momento de hoje, nossas interações, tá? Então, durante toda a transmissão, vocês fiquem totalmente 100% à vontade para fazer interações no chat, mandar suas perguntas, e ao longo da aula nós vamos fazendo curadoria com a Manu sobre as perguntas mais recorrentes, e ao final nós vamos intermediar um momento para perguntas e respostas com o nosso expert. Então, ele vai, além de explanar sobre o tema, no final ele tira dúvidas de todo mundo. Então, aproveitem esse rico momento. Então, agora eu passo a palavra para você, André, especialista do tema. Obrigado, Renata. Boa noite, pessoal. É um privilégio, né, poder conduzir esse momento com os profissionais que estão tão empenhados em transformar a educação brasileira. É uma satisfação estar com vocês aqui. Eu vou estar compartilhando minha tela com vocês aqui agora, para a gente poder iniciar. Mas é bem como a Renata comentou, né? Então, sempre o nosso objetivo é trazer essa troca de conhecimento e que vocês possam ficar à vontade para tirar dúvidas, colocar os comentários aí. A gente vai interagindo aqui para ficar algo bem rico para vocês. E para que a gente possa começar, então, o nosso tema de hoje, né, é sobre gestão de resultados, e como a Renata bem destacou, é um tema que é muito importante, né? Hoje, cada vez mais, a gente precisa tomar decisões assertivas, nós não temos muitas margens para erros nessas decisões, então, com uma boa gestão de resultados, vai nos permitir que essas decisões, essas avaliações que a gente precisa fazer, elas sejam feitas da melhor maneira possível. E aí, para que a gente possa começar aqui a nossa noite e a gente já possa interagir, né? Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Qual é o maior propósito de uma organização, gente? Independente do tipo da organização, qual é o maior propósito que ela tem? Quem poderia me ajudar aqui respondendo essa pergunta? O que vocês acham aí que é o maior propósito de uma organização? Vamos lá, pessoal, a pergunta é bem pertinente. Gerar lucro, ó, o Denis comentou aqui. Legal, Denis. Alguém mais, gente? Show. Vamos ver aqui, ó. Então, gente, o maior propósito de uma organização é gerar resultados.
ela precisa gerar resultados, independente se ela é uma organização que é filantrópica, se é uma organização que ela visa o lucro, ela precisa gerar um resultado. Então, as atividades, os processos que ela vem desempenhando, né, tem com esse propósito gerar um resultado esperado, certo? E aí, quando até a Renata dizendo aqui que o Denis recebeu aqui uma estrelinha aí. Beleza. Pessoal, e para a gente poder interagir um pouco também, eu vou convidar vocês para a gente conversar um pouquinho sobre qual a importância, até para poder entender hoje como é que vocês avaliam a gestão de resultados. Eu vou colocar aqui no chat agora para vocês um link para a gente utilizar essa ferramenta do Mentimeter. É só vocês clicarem aqui, tá aqui no chat aqui agora, ó. Quando vocês clicarem lá, ele vai para um site que vocês podem colocar algumas informações. Então, o objetivo é responder essa pergunta que está aqui na tela, que era qual a importância da gestão de resultados. Quando vocês clicarem lá, vai aparecer essa pergunta para vocês também. Eu vou projetar aqui em outra tela o resultado que vocês forem preenchendo. Então, o link está aqui já no chat, gente. Peço que vocês cliquem aí para que a gente possa iniciar a interação. Compartilhar aqui os resultados. As pessoas já estão colocando. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Pronto. Então vamos lá, gente. Maior eficiência, né, que foi colocado, assertividade, otimização de lucros, lucro e reconhecimento, acompanhamento, né, maior eficiência, controle, assertividade, tomar melhores decisões, né, é muito importante a gente utilizar a gestão de resultados para isso. Melhorar processos também, ou seja, se a gente está avaliando como é que está o resultado, a gente pode tomar alguma ação em um processo que ele não esteja performando bem, então também serve para isso. Show! Excelente, pessoal. Então, vamos lá. Acho que a gente já pôde aqui pegar alguns pontos que vocês têm, né, sobre a importância de gestão de resultados. Então, que bacana que você já tem essa visão. Vamos voltar aqui para a apresentação agora para a gente continuar falando sobre esse tema que é tão relevante, tá, pessoal? E aí, um ponto que a gente precisa avaliar, que a gente precisa sempre ter em mente é o seguinte, pessoal. Sempre quando a gente tiver a definição de uma estratégia, ela vai fazer o quê? Ela vai dizer o que a gente vai fazer e como planejamos. Ou seja, quais são os caminhos, o que a gente decidiu fazer. Isso que é uma estratégia, são escolhas que a gente vai tomar frente a um cenário que a gente está enfrentando. Essa estratégia, se ela for somada com uma implementação, ou seja, se eu colocar em prática aquilo que eu planejei, eu vou ter sucesso. Eu vou alcançar, né, o resultado esperado por aquele trabalho, pela aquela estratégia que foi implementada. Então, a gente tem essa combinação entre estratégia e implementação para que a gente possa chegar até o sucesso. E aí, pessoal, é muito comum, né, as pessoas perguntarem, mas normalmente, onde que tem o maior índice de problema? É na definição de estratégia, é na implementação? O mais comum, pessoal, é na implementação. É a gente ter a dificuldade de colocar aqueles planos, né, as ações que foram definidas na estratégia para, de fato, acontecerem, né? Normalmente, o dia a dia vai consumindo aquele tempo, né, que as pessoas dentro das organizações vão tendo e aí acabam não conseguindo colocar as estratégias que foram pensadas para serem, de fato, efetivadas. E aí, uma maneira para a gente poder discutir sobre isso é a gestão de resultados, que é justamente o próximo ponto que eu trago para vocês, né? Como é que a gente vai saber se estamos indo bem? Poxa, André, eu defini a minha estratégia, já estou colocando algumas ações para acontecer. Será que eu vou chegar até o sucesso? Porque você pode ter uma estratégia ali de 6 meses, de 1 ano, que ao longo do tempo que você vai executando as ações, você talvez não consiga enxergar naquele primeiro momento já se vai dar certo ou não. Então, como que você vai saber se está indo bem, se o caminho que você escolheu de fato está sendo o melhor caminho, se está tendo algum problema que de repente você pode não estar enxergando? Então, como saber se estamos indo bem? E aí, gente,
através de indicadores de resultado. Ou seja, os indicadores, só para a gente conceituar essa parte, né, inicial, eles são métricas que permitem apurar os resultados alcançados. Ou seja, eu vou poder apurar, analisar, através do levantamento que foi feito, os resultados que eu obtive dentro da organização. E são eles que medem aquilo que é produzido pela atividade fim da organização e revela se esse produto está tendo um resultado satisfatório ou não. Ou seja, através desse indicador, desse número, ele vai me falar, poxa, eu estou indo bem ou eu não estou indo bem. Então, ele vai me dar essa noção para que eu possa avaliar aquilo que, de fato, eu estou implementando. Certo, gente? Faz sentido isso para vocês, pessoal? Show. Então, continuando aqui, falando mais um pouco, né, sobre indicadores de resultado, eles têm algumas características, certo, gente? Primeiro, eles precisam ter fácil visibilidade, eles precisam ser facilmente identificados e entendidos pela equipe. Segundo ponto, eles precisam possibilitar o que a gente chama de uma visão balanceada da performance da organização. Aí eu tenho que ter uma visão que me permita ver o meu resultado financeiro, mas também que me permita ver como é que está o resultado do meu processo. Então, por exemplo, eu tenho que acompanhar como que está a minha nota média dentro do resultado do Enem, ou meu índice de aprovação, se eu tiver outra instituição na região onde eu atuo, além de ter que acompanhar também como é que está o meu índice de superávit, né, como é que está o meu faturamento, como é que está a minha captação. Então, eu tenho que ter visões que vão balancear como que está o andamento da minha instituição. Eu não posso olhar só para um lado e esquecer o outro lado também. Eu tenho que ver a organização de forma balanceada. Vai facilitar o que a gente chama de direcionadores do negócio, ou seja, aonde que eu preciso atuar. Qual é hoje a área, por exemplo, em muitas escolas, né, que a gente faz trabalho de consultoria, a gente acaba identificando, através de uma análise de indicador financeiro, que é a margem de contribuição, que tem um determinado nível que ele está precisando ter uma atenção especial. Ou seja, ele vai direcionar um esforço para uma ação específica que a gente pode estar fazendo. Então, ele vai facilitar, né, esse indicador, no caso, o entendimento dos direcionadores do negócio. E ele vai suportar a tomada de decisão, visando influenciar os ambientes, tanto interno como externo. E em termos de indicadores, gente, a gente precisa tanto olhar para dentro, como é que está o nosso desempenho ao longo de um histórico, né? Por isso que é importante a gente começar esse processo de gestão de resultados, porque cada organização, cada instituição, ela vai ter as suas características, as suas peculiaridades, gente. Então é importante que nós tenhamos o nosso histórico para que a gente possa ter esse comparativo, mas também que a gente não esqueça que é importante de olhar o mercado, ou seja, de avaliar como é que está a performance de outras instituições, a gente possa ver se de fato, os nossos parâmetros, comparando com o mercado, a gente está aquém ou a gente já está bem superior em alguns pontos, precisa melhorar em outros, precisa ter essas duas visões. E aí, entendendo agora o que são os indicadores, né, e algumas características, vamos falar sobre 4 tipos que a gente precisa entender. E quais são esses 4 tipos? São indicadores internos, indicadores de processo, indicadores externos e, por fim, chega nos indicadores de resultado. Vejam só, a gente começou aqui falando sobre gestão de resultados, sobre a importância de indicadores de resultado, mas eles são um efeito aqui, de uma série de indicadores que vão acontecendo dentro dos processos internos da organização. Então, vamos ver aqui como é que cada um desses indicadores ele vai, de fato, impactar dentro do resultado, tá, gente? Então, vamos lá. O primeiro que a gente tem são os indicadores internos. Os indicadores internos, eles vão trazer os primeiros resultados da organização. Vão mostrar como é que está o teu desempenho no nível mais operacional. Então, por exemplo, a gente tem um indicador que é o índice de capacitação da equipe, que vai medir o percentual de horas que a equipe destinou para treinamento naquele mês. Tem um índice de rotatividade de pessoal, que vai medir como é que está o turnover, né? Como é que estão as admissões e demissões. Então, esses indicadores que a gente chama de internos, são indicadores que vão medir como é que está ali no nível mais operacional, as tuas atividades que hoje vocês estão desempenhando. Certo, gente? Ficou claro para vocês o que são indicadores internos? Qualquer dúvida, gente, pode falar aqui, a gente pode conversar. Fiquem tranquilos, ok? Beleza, vamos seguindo então.
próximo que a gente tem, gente, entendendo os indicadores internos, que são o nível mais operacional, a gente entra nos indicadores de processo. E aqui é interessante, pessoal, porque nos indicadores de processo, nós temos indicadores que eles vão mostrar uma tendência. Ou seja, eles vão indicar como que vão ser os resultados finais futuros, né? Como, por exemplo, o índice de conversão. Se a cada 10 famílias que procuram um colégio, 5 eu consigo converter para novos alunos. Então, quer dizer que minha conversão está em 50%. Então, se eu quiser trazer 50 novos alunos, eu tenho que captar 100 leads, eu tenho que captar 100 famílias? Não necessariamente. Ele vai te mostrar uma perspectiva, ou seja, ele vai te dar ali uma tendência, mas não quer dizer que vai ser obrigatoriamente dessa forma. Então, os indicadores de processo, eles vão mostrar se os processos que a gente tem hoje estão funcionando da maneira como a gente definiu, e se eles estiverem funcionando, eles vão dar uma tendência para ter um resultado futuro. Como da mesma forma que é o cumprimento do padrão. Então, se eu tiver o cumprimento do padrão de atendimento, por exemplo, quando um novo pai, né, uma nova mãe vai visitar a escola, alguém vai acompanhá-lo para poder explicar como é que funciona a escola, quais são as vantagens, quais são os diferenciais. Então, existe todo um padrão de atendimento para aquilo que deve falar, quais são possíveis perguntas e respostas que você deve dar caso seja questionado. E aí, se esse padrão estiver sendo cumprido, ele mostra que tem uma tendência maior para que a gente possa converter aquela família para o colégio. Então, ele mostra assim, ele está te mostrando uma tendência, ele não é algo que vai ser definitivo, mas é importante que a gente acompanhe para que a gente possa ver se o processo ele vai estar rodando conforme foi aquilo que foi definido. E aqui, gente, é muito importante a gente sempre avaliar. Se eu não tenho um processo claro definido, não tenho um padrão, eu não tenho como fazer uma avaliação efetiva, porque acaba que uma hora quando uma pessoa executa de uma forma, quando outra pessoa executa de uma forma diferente. Então, não tem como a gente avaliar. Esses indicadores de processo, eles servem para que a gente possa avaliar justamente isso. Mas na frente eu vou trazer para vocês alguns exemplos de indicadores mais utilizados em escolas, e a gente vai falar um pouquinho também sobre eles. Então, falamos sobre indicadores internos, indicadores de nível mais operacional. Falamos aqui agora sobre indicadores de processo. Até aqui, tudo ok, gente? Alguma dúvida? Tudo tranquilo? Show. Vamos seguindo, então. E a gente entra, né, antes de chegar lá nos indicadores de resultado, no que a gente chama de indicadores externos, gente. Entendo indicadores externos como indicadores que vão vir fora da empresa, ou seja, vão mostrar como é que está a atuação dela frente ao mercado. Por exemplo, um índice de satisfação dos clientes. Como que os clientes estão avaliando o serviço prestado pela escola? Então, isso aqui é muito importante. Até uma métrica que a gente utiliza bastante é a métrica do NPS, né, que é o Net Promoter Score, que vai trazer para você como é que está o seu nível de promotores, detratores e clientes neutros que vão estar avaliando o seu serviço, né? Então, esse índice é uma visão de mercado e é muito importante porque algumas organizações, às vezes, pessoal, acabam se fechando muito só para o interno. Acho, não preciso, estou indo muito bem, estou tendo um bom resultado financeiro, ou ao longo dos anos veio fazendo uma boa reserva de caixa, né? Tem uma reserva confortável ali financeira e acaba não olhando para o mercado para ver o que está acontecendo lá e conversando, né? Então, hoje a gente vê que é muito importante essa troca com o mercado. E essa pesquisa de satisfação é uma maneira da gente começar a ver indícios, né? Poxa, pode ser que tenha alguma coisa que está sendo praticada ainda, que aí a gente pode pegar numa pesquisa dessa de satisfação. E outro indicador também que é classificado, né, como um indicador externo seria um índice de reclamação, né, que é a quantidade de reclamações formais que a gente recebeu pelo nosso serviço que foi prestado. Também é muito importante que seja acompanhado, né, e sempre tratado para que a gente possa garantir que aquela reclamação ela não persista, né, ela seja de fato resolvida. Beleza? Então, esses são indicadores externos. E aí, por fim, a gente chega nos indicadores de resultado, né? Então, vejam, falamos dos indicadores internos, mais operacionais, né? Turnover, índice de capacitação da equipe. Entramos em indicadores de processo, que mostram como os seus processos vão estar rodando dentro da organização, como que está a conversão aqui de venda, como que está o cumprimento do padrão de atendimento. Pegamos agora há pouco, né, os indicadores de mercado, são os indicadores externos, como é que está a satisfação, como é que está as reclamações, e por fim, a gente chega nos indicadores de resultado. Por exemplo, né, que vão mostrar ali o resultado final,
geralmente são números financeiros, né, como a gente tem um índice de venda média, ou um ticket médio, ou um índice de lucro líquido, né, um superávit que a gente possa estar gerando dentro daquela instituição, dentro daquela escola. Então, eles vão te mostrar o resultado final. E hoje, como é importante a gente ter essa visão, porque eu tenho que entender assim, o meu resultado final, o meu lucro líquido, ele vem de uma série de outros indicadores. Ou seja, se eu estiver garantindo uma boa satisfação, um bom cumprimento do meu padrão, um bom nível ali de performance da minha equipe, né, um turnover baixo, um bom nível de capacitação, eu tenho uma probabilidade de ter esse resultado lá em cima de maneira potencializada, ou seja, de melhorar o meu lucro líquido, por exemplo. Se eu olhar só para ele, eu não vou conseguir traçar uma série de ações que eu preciso fazer. Então, percebam que esses indicadores eles são todos interligados, como a gente vai ver já já num exemplo. Beleza? Até aqui, gente, alguma dúvida? Podemos seguir? Tranquilo? Só ver aqui no chat. Pronto, aqui a Renata perguntou melhorar o lucro, que isso é ótimo, perfeito, é isso mesmo, né? Então a gente precisa estar avaliando de fato o que a gente pode fazer para melhorar ou não dentro da nossa operação do lucro. Então, dando continuidade, pessoal, algumas armadilhas, né, alguns pontos que podem acontecer dentro desse processo de uma implantação de uma gestão de resultados, né? Então, trouxe para vocês aqui algumas armadilhas e algumas maneiras de como evitar isso. A primeira, né, é que algumas organizações hoje acabam caindo dentro dessa armadilha, né, que é quanto mais informação, melhor. Mas a gente precisa entender, gente, que a gente precisa considerar aquilo que é os mais vitais e evitar o que é muito trivial, né? Tem coisas que a gente não precisa estar controlando e fazendo análise como um indicador de resultado. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o nível de informação que hoje a gente consegue ter, né, através de sistemas de BI. Todo indicador pode ser usado, né, para medir o desempenho da empresa. É importante que a gente faça uma relação de indicadores, né, a gente faça uma análise. E aí, através dessa análise, a gente possa ver, poxa, geralmente, quando a gente faz uma análise de representatividade da folha, ela dá em torno de 50%. Então, a gente está tendo ali o custo da folha comparado com o teu valor de receita. Então, eu estou fazendo uma ligação entre dois indicadores que são importantes. Então, a gente tem que entender sempre a relação dos números que a gente vai estar colocando. A quantidade de alunos por colaborador, geralmente o ideal é pelo menos 7. Então, a gente precisa ter esses referenciais para poder mostrar a relevância daquele indicador. Uma outra armadilha que é comum também, pessoal, é o que importante para mim é controlar o processo produtivo. Então, a gente tem que entender que eu não posso estar olhando só para o meu processo, né? Que é aquele erro que eu falei que foca só na sua operação, acaba esquecendo de olhar para o mercado, e aí a gente pode não estar atento ali a alguma mudança, alguma inovação que a gente poderia estar, de fato, implantando. E outra armadilha também, né, que é comum, o que realmente conta é o lucro, né? E aí, como eu falei para vocês, como eu mostrei, o lucro ele vai ser uma consequência, né, gente? Ele vai ser um resultado daqueles vários indicadores que a gente conseguiu ver ali, certo? E aí, para a gente poder continuar, uma reflexão, né, para vocês, nem tudo que é importante pode ser contado, e nem tudo que pode ser contado é importante. Então, a gente precisa entender. Às vezes, é comum ter indicadores que são importantes, né? Eu fui falando alguns aqui já, por exemplo, a quantidade de alunos por colaborador, é muito comum esse indicador, né? O custo sobre receita, margem por turma, é muito comum esses indicadores, e pode ser que no momento, hoje, né, vocês não tenham, mas é importante que a gente possa começar a definir controles básicos, nem que você comece ali numa planilha e vai evoluindo para um registro dentro do seu sistema ou para algum outro software, mas que a gente possa começar a fazer esses levantamentos, se eles são importantes, se eles fazem sentido para o nosso negócio, certo, gente? E aí explicar para vocês aqui, dar um exemplo rápido de como é que seria essa relação entre os níveis de indicadores. Então, nos indicadores internos, se eu conseguir ter uma baixa rotatividade pessoal, eu vou ter uma tendência a ter uma melhor capacitação da minha equipe, ou seja, eu estou treinando as pessoas e elas estão continuando. Então, estou tendo pessoas com uma capacitação melhor dentro do time. E aí, eu tenho uma tendência ao quê? A ter um melhor e maior cumprimento do teu padrão de atendimento, que isso vai gerar uma melhor conversão. Se eu estou seguindo mais o meu padrão, com pessoas motivadas, com pessoas capacitadas, eu vou melhorar a minha conversão. E o cumprimento do meu padrão e a melhor conversão vai gerar uma melhor satisfação dos meus clientes também, que vai colaborar para uma menor quantidade de reclamações, que vai
melhorar a minha venda média e, consequentemente, vai o quê? Melhorar o meu lucro, né? Então, vejam toda uma relação em cadeia que acontece para até a gente chegar lá em cima, né? Lá dentro do lucro líquido, né? Beleza? Ficou claro para vocês, gente, o que são indicadores de resultado, os 4 tipos de indicadores, a importância da gente entender essas diferenças entre eles para que a gente não foque só em um grupo de indicadores e esqueça os outros? Show. Beleza? Agora que a gente já fez esse alinhamento, né, já entendemos, vamos falar sobre um ponto importante, gente. E aí, como é que a gente pode definir esses indicadores de resultado? Já entendi o que são indicadores de resultado, sei as diferenças agora aqui, mas como que eu vou defini-los? Quais são maneiras? De onde é que eu vou tirar esses indicadores de resultado, gente? Nós recomendamos, pessoal, 3 maneiras que são as mais comuns de definirmos esses indicadores de resultado, certo? O primeiro é através do planejamento estratégico da empresa. Então, o seu colégio, na sua instituição, fez um planejamento estratégico e definiu algumas metas. Então, a partir disso, a gente vai trazer alguns indicadores para poder ver se eu estou alcançando ou não aquela meta. Eu tinha uma meta de ter tanto de receita, então eu vou ter um indicador ligado à receita. Eu tinha uma meta de tantos por cento de cumprimento do meu orçamento, vou ter esse indicador da assertividade do meu orçamento. Eu tinha uma meta que é comum também, eu queria ter um número X de colaboradores, né, para a quantidade de alunos. Então, a partir dessas metas que foram colocadas, a gente consegue gerar indicadores que vão permitir a gente mensurar se estamos chegando perto do sucesso, né, ou não. Então, primeira maneira, através do planejamento estratégico. A segunda maneira é através dos objetivos e responsabilidades por área. Ou seja, cada área tem as suas responsabilidades, né? A área pedagógica, a área financeira, uma área de relacionamento, né, tem as suas obrigações e a gente pode colocar. A Renata perguntou aqui agora, né, quem quer aumentar o lucro e minimizar as reclamações? Acho que todo mundo, né, gente? Acho que todo mundo quer fazer isso também. Continuando aqui, pessoal, falando dessa parte dos objetivos, né, e responsabilidades, então a gente precisa entender o seguinte, por exemplo, dentro da área pedagógica eu tenho algumas responsabilidades que eu tenho que fazer, por exemplo, eu tenho que ter a entrega dos diários de classe, eu tenho que ter o cumprimento do meu cronograma de aulas, e a partir disso eu posso gerar alguns indicadores de processo. Eu vou começar a mensurar e estar avaliando como é que está ali o desempenho. Mesma coisa o financeiro, vou acompanhar como é que está a inadimplência, como é que está meu prazo médio de pagamentos e de recebimentos. Então, cada área pode ter, através das suas responsabilidades, a gente ter métricas, que são os indicadores, que vão nos permitir acompanhar. E também através do monitoramento de processo, né? Então, quando eu vou monitorando os meus processos, quando eu vou checando eles, eu crio indicadores para me mostrar se aquele processo está acontecendo conforme deveria acontecer ou não. Eu tenho o meu padrão de atendimento, que eu comentei para vocês, né? Então, geralmente as escolas elas definem, né, um padrão de atendimento, um script, um roteiro de apresentação para novos pais, e aí eu posso ter todo esse padrão e fazer clientes ocultos para monitorar esse processo. Ou seja, eu chamo alguém conhecido de algum colaborador, né, e peço para simular lá, ele ir sem avisar que é o cliente oculto, né, e fazer essa avaliação para ver se aquele padrão que foi definido está sendo cumprido ou não. Ou seja, vai monitorar esse processo da forma como ele está acontecendo, certo, gente? E aí, pessoal, aqui para vocês, né, alguns exemplos de indicadores de resultado que vocês podem estar utilizando, né? São indicadores bastante comuns, né, nesse segmento de escolas, que são bastante utilizados e que, se a gente chegar a avaliá-los, a gente consegue ter várias reflexões. Então, trouxe em 3 blocos aqui para vocês puderem avaliar. O primeiro são os indicadores financeiros, então alguns exemplos que a gente pode, que vocês não utilizam, vocês podem começar a utilizar. O percentual de superávit, o percentual de despesas, né, como é que está as minhas despesas frente à minha receita, o resultado financeiro, qual foi o resultado que eu tive ao final de todos os recebimentos e pagamentos, como é que está o meu valor de reserva. Isso aqui é muito importante acompanhar, gente, principalmente no momento como de agora que a gente está, né, acompanhar esses números é muito importante. O percentual de inadimplência, como que está o nível de inadimplência da instituição, se está alto, se está baixo, se está concentrado em um determinado nível. Então, é importante a gente começar a avaliar isso, né? Receita,
como é que está o percentual de descontos concedidos, e que é muito importante, gente, porque assim, quando eu faço essa análise de desconto, por exemplo, eu posso ver que ao meu desconto médio hoje, eu estou dando 6% de desconto quando eu faço o meu levantamento total. Quando eu for projetar o meu ano seguinte, eu já tenho como fazer uma projeção com 6%. Aí eu sei que 6% lá da receita que eu estou projetando vai dar 30 mil reais, por exemplo, de desconto que eu posso oferecer. Desses 30 mil, eu já tenho como saber, ó, só de quem já está dentro de casa, se renovar, eu já tenho 20 mil que é ocupado. Porque tem alguns alunos que vão saindo, né, que vão finalizando a terceira série do médio, por exemplo. E aí, dos 30 mil que eu tinha de desconto, já tem 20 mil que está dentro de casa. Ou seja, eu posso ofertar mais 10 mil de desconto para novos alunos que forem entrar dentro do colégio. E aí eu tenho um norte melhor. Porque se eu ofertar mais 10 mil, eu chego nos 30, que vai dar o percentual que eu estou já acostumado a trabalhar de desconto, que seria os 6% aqui no caso do nosso exemplo. Então, vejo como é importante acompanhar esses indicadores, porque vai ajudar vocês na hora de decidir, poxa, eu vou dar ou não vou dar o desconto? Quando a gente tem essa métrica bem definida, fica mais fácil de tomar essa decisão. O percentual de endividamento, né, gente, que é esse percentual de quanto que a gente está utilizando de um recurso de terceiro, eu tive que pegar um empréstimo, então quanto que do meu capital é referente a esse empréstimo. Indicadores pedagógicos, então a colocação do Enem, e que pode ter também em outros vestibulares, né? A gente atende colégios no Paraná, por exemplo, que lá é muito forte, um vestibular que é o da UEM. Então, para eles é importante eles verem também como é que está a colocação dentro desse vestibular. O NPS dos pais e alunos, né, que é aquele Net Promoter Score, ou seja, de 0 a 10, quanto que eles recomendam o nosso colégio para um amigo. E aí, se ele marcar 9 ou 10, ele é um promotor. Se for 7 ou 8, ele é um neutro. Nem vai falar bem, nem vai falar mal. Se marcar de 6 para baixo, ele é um detrator. Sempre que tiver oportunidade, vai falar mal do colégio. A quantidade de alunos pagantes, percentual de fidelização, taxa de ocupação hoje das minhas turmas, muito importante. Até a gente acompanhar como é que está a taxa de ocupação por nível, por turno, para que a gente possa entender o que pode estar acontecendo, principalmente quando tem aquelas viradas, né? Tem uma virada do nono para a primeira série do médio. Então, a gente precisa acompanhar muito de perto como é que está essa taxa de ocupação. E o outro indicador também que eu falei um pouco antes, né, que é o Isso é uma dica muito interessante. Seja você gestor escolar, seja você gestor pedagógico. Veja se você não está próximo demais nos processos da sua escola, né? Veja se você não está mergulhado demais, que aí você se embola com eles. Isso é um perigo, porque se eu me embolo demais com os processos, se eu me embolo demais com os meus liderados o tempo todo, eu perco o referencial da liderança. Eu perco o referencial da gestão. E, infelizmente, não é pouco comum eu encontrar gestores que lideram dando toda a razão para os seus liderados, porque ele se sente um liderado, vê se entende? Ele se sente um liderado, tipo, eu sei que meus professores estão cansados, eu sei que estão exigindo muito deles, eu sei que é pedir demais isso para vocês. Eu canso de ouvir esse discurso saindo da boca de gestores escolares, né? Isso quando não responsabilizam, né? Ou seja, não assumem a gestão. Então, dão comandos do tipo assim, olha só, essa decisão veio lá da Secretaria de Educação. Isso é meu não, hein? Eu nem concordo com isso, mas vocês sabem, né? Veio lá de cima. Então tem que fazer. Olha só, no momento em que um gestor faz isso, ele deslegitima a sua liderança, né? Eu acho que existe um imaginário por trás do gestor que faz isso, que é assim, eu falando isso, eu estou meio junto com eles, né? Estamos juntos, nós somos a mesma pessoa. Isso não é verdade.
Se você tem cargo de liderança, você não é a mesma pessoa. Um outro discurso muito interessante, eu não sou gestor, eu estou gestor. Você é gestor. Se der alguma coisa errada, quem é que vai ser responsabilizado? Todo mundo junto? Não, você vai ser o principal responsabilizado. Logo, você é gestor. Assumir esse poder, e aí a gente já está falando de uma coisa interessante, que são as variáveis da gestão escolar. São 3. O poder, o relacionamento e a flexibilidade. Quando eu falo de poder, do que eu estou falando? Exatamente disso. Todo gestor escolar, ele tem poder. A maneira que ele vai exercer esse poder é que varia bastante, mas isso tem que ficar claro para todos. Então, discursos do tipo, eu não sou, eu estou, nós somos iguais, né? Não sou eu que estou mandando, alguém mandou fazer, é um discurso que só enfraquece a relação de liderança. E ainda digo mais, as pessoas não gostam de líderes que não assumem o poder. Pensa se você gosta. Né? Imagina um líder seu, você falando para você que não é bem ele que quer, é alguém que quer, ele só está ali para poder passar um recado. Como assim? No fundo, a gente começa a pensar uma coisa do tipo assim, então qual é o papel dele, né? Ou seja, o poder, você precisa encontrar a forma de assumir o seu poder. O relacionamento tem a ver com o seguinte, uma coisa muito, muito, muito séria. É importantíssimo ter um bom relacionamento dentro de toda escola, claro que é. O bom relacionamento é fundamental para que a escola funcione bem e atenda aos seus principais objetivos, né? Ou seja, promover aprendizagens. Agora, o bom relacionamento ele tem um limite. Qual é o limite do bom relacionamento? É o compromisso com a causa. Ou seja, eu privilegio o bom relacionamento desde que isso não prejudique o compromisso com a causa. E qual é a causa da escola? Mais uma vez a gente diz, a aprendizagem significativa dos seus alunos. Qualquer coisa dentro da escola que prejudique o alcance desse objetivo merece ser sacrificado, mesmo que seja em função do bom relacionamento. Vamos dar um exemplo rápido. Uma professora pede para você mudar o horário dela porque ela está com um problema particular. Só que para mudar o horário dela, você vai ter que desarrumar o horário da escola inteira, que já está funcionando, as aulas já começaram, está tudo redondinho, vai dar uma opção de janela no horário, vai bagunçar tudo. Muitas vezes você fica numa encruzilhada, né? Meu Deus, para preservar o relacionamento com ela, eu acho que o que eu vou fazer? Vou bagunçar a escola toda para preservar o relacionamento? Então eu digo logo o seguinte, deixe claro dentro da escola, de preferência escreva em cartazes e espalhe pela escola inteira, qual é a nossa causa? A nossa causa é a aprendizagem significativa dos nossos alunos. Qualquer coisa que prejudique a nossa causa, né, ou seja, vai ser negado, porque todos aqui temos que viver em torno de uma causa. E aí, se isso fica claro, facilita um pouco a gente administrar relacionamentos. E a flexibilidade, né? Ou seja, eu não posso, enquanto líder, não dar espaço para que as pessoas falem, para que as pessoas discutam, né? A flexibilidade precisa ser trabalhada em toda a liderança. Quando a gente fala de flexibilidade, tem uma coisa que eu gosto muito, que é assim, nunca chegue com um projeto pronto, chegue sempre com o último rascunho desse projeto, né? O último rascunho ele é bem bacana, né? Oi, meus queridos liderados, eu vim aqui apresentar para vocês o último rascunho de um projeto que eu estou pensando para a escola, mas eu quero que vocês observem, digam o que pensam, deem contribuições, para que a gente possa finalizar juntos esse projeto, afinal de contas ele não é só meu, ele é nosso. Isso vai dar a sensação de que todos participaram do projeto. Agora, chegar e dizer, olha, esse vai ser o nosso projeto do bimestre que vem, isso não ajuda muito. Tem um indicador que diz assim, se os professores da escola dizem assim, o projeto lá da escola, é porque eles não estão muito engajados nesse projeto. Agora, se eles conseguem dizer o nosso projeto, é porque houve o engajamento. Bom, pessoal, espero que se vocês tenham gostado desse vídeo, vocês curtam, comentam e pode compartilhar também. E espero que esteja ajudando alguém também. Eu vou estar passando mais alguns vídeos referente à gestão. E depois vou apresentar também alguns livros que eu li também sobre gestão. E pode curtir e compartilhar.